No antigo reino de Israel, uma rainha ascendeu ao poder. Seu nome era Jezabel. Ela era conhecida por sua beleza estonteante, mas também por sua crueldade inabalável. Ela era uma força da natureza, uma mulher de ambição implacável. Vinda de terras distantes, filha de um rei poderoso, Jezabel estava acostumada ao luxo e à obediência. Ela ansiava por controle e não tinha escrúpulos em obtê-lo. Sua influência foi imediata e avassaladora. Ela usou sua beleza e inteligência para manipular, para controlar a corte. Ela queria poder e estava disposta a tudo para consegui-lo. O rei Acabe ficou completamente enfeitiçado por Jezabel. Ele a tomou como esposa, selando um pacto com o destino, um destino trágico. Jezabel viu uma oportunidade no casamento, uma chance de moldar um reino à sua própria imagem. Ela desprezava Yahvé, o Deus de Israel. Ela adorava Baal, um deus pagão de tempestades e fertilidade. Jezabel estava determinada a substituir a fé de Israel, a arrancar pela raiz. Ela queria impor a adoração a Baal. Templos foram erguidos em homenagem a Baal. Altares foram construídos em cada esquina. O povo de Israel foi forçado a se curvar, a se ajoelhar perante Baal. Aqueles que se recusaram, aqueles que se mantiveram fiéis, enfrentaram a ira terrível de Jezabel. Jezabel odiava os profetas de Yahvé. Eles ousavam desafiá-la, questionar sua autoridade. Eles falavam contra Baal, contra a heresia que ela estava impondo. Eles condenavam sua idolatria. Ela ordenou sua execução sumária. Uma caçada implacável começou, espalhando o medo por todo o reino. Profetas foram perseguidos, capturados, mortos sem piedade. Seus gritos de protesto foram silenciados pela lâmina da tirania. Jezabel governou com mão de ferro, impondo sua vontade com brutalidade. O medo se espalhou por Israel como uma praga, sufocando a esperança. Mas a chama da fé, por mais tênue, não podia ser extinta. Em segredo, como um fio de esperança, o povo de Israel se agarrou a Yahvé. Eles oravam por libertação, por um fim ao reinado de terror de Jezabel. Do deserto escaldante, surgiu um profeta, como uma voz clamando no deserto. Seu nome era Elias. Ele caminhava solitário, mas com uma missão clara e divina. Ele era corajoso, intrépido, uma rocha diante da tormenta. Nada podia abalar sua fé inabalável e sua determinação. Ele desafiou Jezabel abertamente, sem medo. Sua coragem era um farol de esperança para os oprimidos. Ele denunciou a adoração a Baal, a blasfêmia que manchava Israel. Sua voz era um trovão de justiça, ecoando por todo o reino. Elias proclamou a palavra de Yahvé, a verdade que ecoava nos corações dos fiéis. Ele era um mensageiro da verdade, um portador da luz divina. Ele desafiou os profetas de Baal para um concurso, um julgamento divino. Era um confronto de fé, uma batalha espiritual. No Monte Carmelo, eles se encontraram para provar qual Deus era real, qual Deus era digno de adoração. A tensão era palpável. O destino de uma nação estava em jogo. O fogo do céu caiu como um raio divino consumindo o altar de Elias. Era um sinal claro e poderoso da presença de Yahvé. O povo de Israel testemunhou o poder de Yahvé, a demonstração inegável. Seus corações foram tocados, suas almas renovadas. Elias triunfou. A verdade prevaleceu. A justiça divina havia sido restaurada. Mas a ira de Jezabel, como um fogo incontrolável, não conhecia limites. Sua vingança seria terrível, uma sombra sobre o triunfo de Elias. Enquanto isso, nas sombras da corte, um novo poder surgia, como um redemoinho de fúria. Eu recebi uma ordem divina, uma missão sagrada. Eu deveria derrubar a casa de Acabe, destruir os alicerces da corrupção. Eu deveria acabar com a influência corrupta de Jezabel, arrancar o mal pela raiz. Jeú, um general impetuoso, cheio de fúria justa, liderou suas tropas contra Jezabel. Ele era uma força imparável, um instrumento do destino, destinado a cumprir a profecia. A vingança era um prato que seria servido frio, e a hora do acerto de contas estava próxima.
Invadimos a cidade como um dilúvio, a justiça divina nos guiando. Meus soldados espalharam o caos, semeando a retribuição. O fim está próximo para Jezabel. Seu reinado de terror está prestes a terminar. Jezabel ouviu a comoção, o som da sua ruína se aproximando. Ela sabia que seu tempo havia chegado, que a justiça a alcançaria. Mas ela não se esconderia, não imploraria por misericórdia. Ela enfrentaria seu destino de cabeça erguida, com a mesma arrogância de sempre. Com um último ato de desafio, Jezabel se adornou com suas vestes reais, uma rainha até o fim. Ela pintou seu rosto, uma máscara de desafio. Ela esperou a chegada de Jeú, o instrumento da sua queda. Ela morreria como viveu, desafiadora, implacável, orgulhosa. Jeú entrou no palácio, a fúria divina em seus olhos. Seus olhos encontraram os de Jezabel, um duelo de vontades. Nenhuma palavra foi dita, apenas um olhar de desprezo, de desdém, um olhar de julgamento. O fim estava próximo, inevitável. Jeú ordenou que Jezabel fosse jogada pela janela, que seu corpo fosse atirado aos cães. A rainha, conhecida por sua crueldade e manipulação, encontrou um fim trágico e brutal. Seus eunucos, tomados pelo medo, obedeceram cegamente, ansiosos para se livrarem da rainha amaldiçoada. Eles sabiam que desobedecer significaria sua própria morte. Seu corpo caiu no chão, como um saco de trapos descartado. A queda foi rápida, mas o impacto foi devastador. Um baque doentio ecoou pelo pátio. Um som de horror e finalização. O som reverberou, deixando todos em silêncio. Mas a morte não foi suficiente para Jezabel. Não seria um fim digno. Seu espírito parecia pairar, inquieto, como se buscasse vingança. Jeú ordenou que seu corpo fosse pisoteado por cavalos, que sua carne fosse esmagada sob os cascos da justiça. A brutalidade do ato refletia a severidade de seus crimes. Seu sangue manchou o chão, uma mancha escura que simbolizava seu reinado de terror. Cada gota de sangue contava uma história de tirania e medo. Cães selvagens, atraídos pelo cheiro de sangue e carniça, se aproximaram, famintos. Eles eram a personificação da justiça selvagem e implacável. Eles devoraram o corpo de Jezabel, cumprindo a profecia de Elias, a palavra de Yahweh. A profecia se cumpriu de maneira horrível e inexorável. Nada restou além de alguns ossos, um testemunho silencioso da fúria divina. Os ossos espalhados eram um lembrete sombrio do destino que aguarda os tiranos. O nome de Jezabel se tornou sinônimo de maldade, de crueldade, de idolatria. Sua história serviu como um aviso, um conto de advertência sussurrado através das eras. Um lembrete das consequências da impiedade, da arrogância, da crueldade. Mas Jezabel também era um símbolo de poder, de astúcia, de uma ambição implacável. Uma figura complexa, contraditória. Uma rainha que desafiou as normas, que quebrou as correntes da tradição, que moldou seu próprio destino, mesmo que esse destino fosse a ruína. Sua história continuou a fascinar, a horrorizar, a inspirar. Um lembrete de que mesmo os mais poderosos podem cair, de que a justiça, embora lenta, sempre prevalece. A história de Jezabel é um conto de advertência, um espelho para os poderosos. Ela nos mostra como o poder, quando mal utilizado, pode levar à ruína. Um lembrete de que o poder corrompe, de que a arrogância leva à queda. Jezabel, com sua ambição desmedida, tornou-se um símbolo de como a busca desenfreada pelo controle pode destruir até os mais fortes impérios. Que a justiça, embora lenta, inevitavelmente chega, ceifando os ímpios. A história nos ensina que, mesmo que demore, a justiça sempre encontra seu caminho. Mas também é uma história de força, de determinação. Jezabel, apesar de seus erros, mostrou uma resiliência impressionante em tempos de adversidade. De uma mulher que ousou desafiar as normas de seu tempo, que quebrou as correntes da tradição. Ela não se conformou com o papel que lhe foi imposto e lutou por seu lugar na história. Que deixou sua marca na história, uma cicatriz indelével. Sua vida e ações
são lembradas como um testemunho do impacto que uma única pessoa pode ter. Que a história de Jezabel nos lembre da importância da fé, da crença inabalável. Mesmo em face de adversidades, a fé pode ser uma força poderosa, da coragem de defender o que é certo, mesmo diante da tirania. Jezabel, em sua complexidade, nos mostra que a coragem pode se manifestar de várias formas, e do poder duradouro da justiça, que mesmo após a morte, a verdade prevalece. A história de Jezabel é um lembrete de que a verdade não pode ser suprimida para sempre, que sua história continue a ecoar através dos tempos, um aviso e um lembrete para as futuras gerações. Que possamos aprender com seu legado e evitar os mesmos erros.